De tudo, antes de você só se lembrar de você, é bom a gente estar adorando a Deus, estar exaltando sempre, louvando a Ele, confessar o nosso dia, confessar os nossos pecados, porque querendo ou não, todo mundo peca todos os dias. A gente comete erros até sem querer, porque é difícil comandar a mente, não é verdade? Então a gente tem que confessar assim todos os dias a Deus os nossos pecados, agradecer principalmente por tudo que Ele nos proporciona, principalmente até quando a gente acorda, né? Eu particularmente, a primeira coisa quando eu faço que abro os olhos é: Senhor, muito obrigado por mais um dia. Embora a palavra fala que às vezes é melhor você já ter a morte e ir direto para o céu do que viver aqui no mundo, porque o mundo está cada dia mais pior, mas a gente tem que agradecer a Deus por ter mais um dia para Ele, porque Ele está nos dando a oportunidade, né, de estar vendo nossos familiares, os nossos amigos, mais uma vez para vir à casa dEle para adorar Ele, também interceder pelas pessoas, né? Porque muita gente hoje em dia precisa de oração. Tem muita gente, a gente reclama do que a gente vive hoje, mas tem gente passando por situações muito piores. A gente se põe no lugar de egoísta de verdade, né? Então a gente tem que lembrar sempre de interceder por essas pessoas. E por último, vem a petição ao nosso favor. Até porque Deus conhece as nossas necessidades. Às vezes o que a gente quer não é o querer dele. Então a gente vai pedindo por nós, esquecendo dos outros. Então o ideal é que a gente peça mais pelos outros do que Deus do que por nós, porque Deus nos conhece. Deus sabe o que realmente a gente necessita, né? Deixa eu ver. Agora eu vou falar dos inimigos da oração. Eu comento bastante. Cansaço, que é uma coisa diariamente, principalmente para quem trabalha fora. Distração. Eu sofro demais com esse problema, principalmente aqui na igreja. O Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Então essa é a primeira parte que fala na Bíblia mesmo. O irmão Ronaldo até tinha falado que acerca disso, o dízimo no começo, era por causa das 12 tribos de Levi. Se eu estiver enganado, não me corrija, mas começou ali, porque eram 12 tribos de Levi, e dessas 12, 11 delas cuidavam do campo, e entre uma cuidava do templo, né, irmão? Acho que o templo seria a palavra, e essas outras 12 tribos, elas trabalhavam para ajudar aquele que cuidava do templo. E aí essas outras 12 tribos começou ali a trazer o dízimo para a casa do Senhor, que nessa época o dízimo, o livro fala muito nos 10%, mas nessa época o dízimo não era os 10%. O dízimo era uma parte do alimento que ele escolhia no campo. E o que acontece é que no livro a gente tem que seguir o que o livro fala, que o dízimo deve ser voluntário cada um, né? Cada um contribui segundo o propósito do nosso coração, ou seja, cada um deve, o que a gente acha, cada um deve, aqui nessa palavra, propor conforme manda o seu coração. Não adianta você trazer 500 reais aqui e falar, os 500 eu arrumava meu carro, os 500 eu fazia outra coisa na minha vida. Então não traz o dízimo, é melhor nem trazer, não dá nada, porque vai se complicar. E assim, o dízimo eu acredito que seja igual aquela parte que você faz com Deus mesmo. Assim, você fala, Senhor, eu vou te dar isso aqui de coração aberto, sei que você vai me dar muitas